Então as estrelas nos dão a possibilidade de ter consciência do infinito dentro de nós. Oi, vamos nessa? Legal, gente, boa noite. Agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer também a equipe do Observatório Astronômico Domingos Forlim, pela oportunidade também. A gente vai ter seguido uma exposição bem bacana aí. Tenho certeza que a gente vai aproveitar. Alguém pode perguntar, mas o que tem a ver a meditação e Kriya Yoga para a gente vir para um observatório? Por que eu propus nesse programa da gente fazer isso? Eu falei para... Porque o motivo da gente ter vindo para a Videira tem a ver com a presença de pessoas aqui, a Soraya e a família dela, que meditam Kriya Yoga há muitos anos e querem compartilhar os benefícios dessa meditação. Mas eu falei, olha, tem um observatório aí, uma coisa que está conectada, desde os primórdios, está conectada com o que a gente faz. Mas por quê? Né? Então, assim, eu falei para vocês lá fora, eu falei algumas coisas sobre como a observação das estrelas, dos planetas, das coisas da natureza, tem a ver com o processo de observar a própria consciência. Como isso é algo que os antigos sábios, que a gente chama de os rishis, né? Como eles levavam em conta isso para entender o fenômeno da consciência humana. Mas aí eu disse para vocês, inclusive, sobre o Sol, né? A gente não presta atenção nisso, mas o dia, que é aquilo que rege as nossas vidas, né? A gente vive um dia após o outro, nosso calendário é baseado nos dias, e o dia é um evento cósmico, e a gente esquece disso. É um evento cósmico, não é um evento só de proporções cósmicas, ele é o evento cósmico, então ele é determinado pelo Sol. Então, a gente tem o dia porque o Sol nasceu e se pôs no horizonte. E o Sol faz esse movimento, né? Pelo menos é como a gente percebe ele, como ele fazendo o movimento, mas porque isso está em harmonia com todas as estrelas, com todo o cosmos, com todo o universo. Então, é um evento, o dia é um evento cósmico. Então, o nosso calendário, a nossa vida é regida por um movimento cósmico. E a gente não presta tanta atenção, né? Mas quem vive isso de uma maneira ainda mais sofisticada são os Iepamansan do Alto Rio Negro. Eu comentei hoje, não sei se foi ontem. Hoje eu falei para você sobre a questão da transmissão oral, né? Como a gente pensa, transmissão oral, o que é isso? Tal, a gente não dá valor para a transmissão oral. Expliquei como ainda existem hoje sociedades em que a transmissão oral é uma forma de preservar autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de preservar a coesão social. Porque os diferentes indivíduos de uma tribo, que é um grupo de famílias, cada um deles fica com um pedaço do conhecimento e preserva através da oralidade. Cada indivíduo da família preserva um pedacinho do pedaço que a família preserva. E como o conhecimento é transmitido, então, através de séculos, oralmente, né? E no caso dos indígenas da América, não só do Brasil, mas de toda a América, a gente tem um componente trágico que a gente não percebe, que foi o Holocausto indígena, que é a chegada de um monte de pessoas, não só brancos, mas negros, asiáticos, de uma vez só, que trouxeram muitas doenças, que de 50% a 70% dessa população morreu. E os indígenas que a gente entrou em contato, então, na verdade, eles são o resultado de um holocausto. Mas alguns indígenas conseguiram se abrigar e preservar, que é o caso dos Iepamansan, que o Marcelo, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, me apresentou o trabalho dos antropólogos Iepamansan. São indígenas que eles mesmos se formaram doutores e mestres em antropologia e resgataram não, o conhecimento deles continuava, eles registraram o conhecimento deles e tornaram acessível para a gente esse conhecimento. E é através dele que a gente sabe hoje que eles seguem não só o Sol, eles seguem todas as constelações de estrelas para montar o calendário dos seus eventos, das suas vidas, né? Não só observando o movimento das constelações, eles sabem quando vai acontecer uma piracema, que é um movimento dos peixes, como sabem quando determinadas frutas vão frutificar. Frutas em floresta tropical, elas apodrecem muito rápido. Você saber quando que você vai poder fazer a colheita, estar preparado para isso, porque é coisa de dias, o amadurecimento e o apodrecimento. Então, eles de fato vivem segundo a observação das estrelas. E a gente fala que isso é uma coisa só
dos indígenas, isso é uma coisa de todas as sociedades antigas, né? É que a gente, hoje em dia, a gente cobre o nosso ambiente com paredes, objetos, luzes elétricas, e a gente não vê mais a natureza e nem as estrelas. Para os indígenas não há diferença entre a natureza da floresta e as estrelas, é uma coisa só, né? A gente é que faz isso aqui, separa, né? O planeta Terra e as estrelas lá longe, né? Mas na antiguidade, pelos registros que você observa, é da mesma maneira. Então a observação das estrelas estava relacionada a um calendário amplo, a observação de acontecimentos no Egito Antigo, na Índia Antiga, Mesopotâmia. E aí a gente chega na Índia, que tem a ver também com o que a gente estuda, e os rishis que observaram, um pouco além disso, eles observaram que se eu percebo a estrela lá longe, né, mas eu percebo a estrela dentro de mim, eu tenho consciência dentro de mim dessa luz, dessa estrela. E eu tenho essa consciência dentro de mim de que há uma distância que eu percebo com a minha mente, com o meu pensamento. Eu percebo, eu sinto uma distância dentro de mim. Então, eu percebo a distância, a amplidão, eu percebo o infinito. Então, as estrelas nos dão a possibilidade de ter consciência do infinito dentro de nós. E esse estudo, porque para eles, planetas e estrelas são todos luzes. São luzes. Eles chamam de Jyotisha, que é a ciência das luzes, de como observar as luzes e observar a minha própria consciência, né? No Chandogya Upanishad, que é um dos Upanishads mais antigos, um rishi de nome Sanat Kumara, ele diz assim: a luz do infinito é uma bênção. A luz do infinito é uma bênção. A gente entende que a luz do infinito é uma bênção na Kriya Yoga porque a gente, meditando, sentindo essa consciência de infinito que nos oferece a observação das estrelas, sentindo dentro de nós, essa consciência, junto com uma respiração adequada, tá? Digo isso assim porque tem gente que fica ansiosa, tem gente que fica... Nossa, a pessoa pensa no infinito, ela fica nervosa. Ela começa a pensar nesse assunto, ela não quer saber. Por isso que entra, inclusive, como parte desse processo de você tornar a consciência do infinito, você saber respirar adequadamente, para as suas emoções estarem em paz e você perceber esse infinito. E aí, quando você percebe esse infinito, você percebe isso como uma paz ainda maior. E daí, se você tem uma sensação de amorosidade por essa sensação de paz, se sente bem. E é isso que a gente chama de uma bênção. Então, é uma bênção ter consciência do infinito, tá? Então, é uma oportunidade, eu agradeço aqui essa possibilidade de estar aqui. Todos os estudos das estrelas, sempre eles são muito ricos para a gente expandir a nossa consciência. Tá bom, gente? Grato.